O ano é 2025. Em uma sala silenciosa em Brasília, um único documento comercial é assinado. A maior parte do mundo não percebe. A CNN não noticia. O Wall Street Journal esconde o assunto na página 12. Mas essa assinatura está prestes a desencadear uma reação em cadeia que vai redirecionar bilhões de dólares em investimentos, transformar cadeias globais de suprimento e mudar o equilíbrio do poder econômico no hemisfério ocidental. E tudo isso converge para um lugar inesperado: o Brasil. Enquanto políticos em Washington discutem tarifas e bancos centrais na Europa lutam contra a inflação, algo profundo está acontecendo sob a superfície da economia global. Um realinhamento silencioso, uma mudança estrutural que vem se formando há anos, acelerada por crise após crise, e que agora atinge um ponto de virada capaz de redefinir quem detém o poder no século XXI. Por 3 décadas, a economia global funcionou com uma fórmula simples. Empresas ocidentais criavam produtos, fábricas asiáticas, principalmente na China, os produziam de forma barata, e consumidores americanos compravam. Esse triângulo gerou trilhões em riqueza e moldou o mundo que conhecemos hoje. Mas esse triângulo está desmoronando. Custos de mão de obra em alta na China, tarifas crescentes entre Washington e Pequim, falhas nas cadeias de suprimento causadas pela pandemia que deixaram indústrias inteiras paralisadas, tensões geopolíticas que tornam arriscado depender de um único polo de manufatura. Empresas que construíram impérios com base na produção barata asiática agora enfrentam uma pergunta existencial: para onde vamos agora? As apostas não poderiam ser maiores. Estamos falando de trilhões de dólares em fluxos comerciais, da estabilidade das cadeias de suprimento que alimentam, abastecem e vestem 8 bilhões de pessoas. E do equilíbrio futuro do poder econômico não apenas entre países, mas entre continentes inteiros. As crises globais dos últimos anos da pandemia, as guerras comerciais, desencadearam uma reação em cadeia que transformou o Brasil em um dos maiores vencedores da nova economia mundial. É o que muitos chamam de efeito Brasil. Ele redefine ganhadores e perdedores e mostra o que pode acontecer com a globalização nas próximas décadas. Mas continua comigo, porque no fim desta história há um país inesperado que sai ainda mais beneficiado e não é o Brasil. Vamos começar pelo fator de empurrão, porque a China está se tornando menos viável. Em 2010, um trabalhador de fábrica em Shenzhen ganhava cerca de $3 por hora. Hoje, esse valor chega a quase 7. Pode não parecer muito, mas para empresas que operam com margens mínimas e produzem milhões de unidades, é devastador. Soma isso as tarifas 25% sobre milhares de categorias de produtos impostas durante a guerra comercial entre Estados Unidos e China, muitas ainda em vigor. Depois, adiciona o impacto da pandemia, que expôs a fragilidade de concentrar toda a cadeia produtiva em uma única região. Quando Xangai entrou em lockdown em 2022, a produção global de tudo de iPhones a peças automotivas parou. Mas há um problema ainda mais profundo: o risco geopolítico. Imagine ser um CEO que passou 30 anos construindo fábricas, treinando fornecedores e estruturando logística na China. De repente, as tensões sobre Taiwan aumentam. O seu modelo de negócio inteiro passa a depender da estabilidade de um dos pontos mais voláteis do planeta. Você realmente quer apostar o futuro da sua empresa nisso? Cada vez mais, a resposta é não. E é aí que o Brasil entra em cena. O Brasil não é apenas um plano B, é uma substituição estratégica com vantagens que a China simplesmente não consegue oferecer hoje. Primeiro, os recursos naturais. O Brasil é o maior produtor mundial de café, cana-de-açúcar e soja. É o segundo maior em minério de ferro e está entre os 10 maiores produtores de petróleo. Enquanto outros países correm atrás de minerais raros e segurança energética, o Brasil tem reservas que o tornam quase autossuficiente. Isso não é só sobre o que o país tem, é sobre o que ele não precisa importar. A independência energética, com ampla capacidade hidrelétrica e produção avançada de biocombustíveis, protege a indústria brasileira de choques globais de energia que afetam fábricas na Europa e na Ásia. Segundo, a geografia. O Brasil tem acesso direto às rotas marítimas do Atlântico e aos mercados sul-americanos. Uma fábrica em São Paulo pode enviar produtos para Miami mais rápido do que uma em Guangzhou.
Para empresas que atendem aos mercados das Américas, essa proximidade é um divisor de águas. Os custos logísticos caem, os prazos de entrega encurtam, e a produção acontece no mesmo fuso horário dos clientes. Terceiro, o fator BRSS. O Brasil não atua sozinho. Como membro fundador do grupo que agora inclui países como Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos, o país tem acesso a redes alternativas de comércio, financiamento e alianças políticas fora do domínio ocidental. Quando sanções dificultam negócios com a Rússia ou quando empresas chinesas buscam investir fora do alcance direto dos Estados Unidos, o Brasil surge como terreno neutro e altamente vantajoso. Os números comprovam. O investimento estrangeiro direto no Brasil cresceu 15% em 2024, com grandes expansões nos setores automotivo, de energia renovável e de tecnologia agrícola. A gigante chinesa de veículos elétricos BYD está construindo fábricas bilionárias no Brasil para atender ao mercado local e exportar. Empresas europeias estão investindo pesado em hidrogênio verde e biocombustíveis brasileiros. Isso não é projeção, está acontecendo agora, fábrica por fábrica, contrato por contrato. Mas esse movimento, embora lógico, trouxe consequências poderosas e inesperadas que estão redefinindo o equilíbrio global. Os perdedores vêm primeiro. Os polos industriais da Ásia que prosperaram no modelo antigo agora enfrentam o declínio. O Vietnã, que se posicionou como o sucessor natural da China, enfrenta concorrência inesperada. Tailândia, Malásia e Indonésia, que apostaram na manufatura voltada à exportação, estão vendo o capital cruzar o Pacífico em direção à América do Sul. São milhões de empregos, estratégias nacionais inteiras e projeções de crescimento que de repente parecem ultrapassadas. Há também um perdedor menos óbvio: o consumidor ocidental. Por décadas, a produção barata na Ásia manteve os preços baixos nas lojas dos Estados Unidos e da Europa. Com a produção mudando para o Brasil, um país com custos trabalhistas mais altos que o Vietnã e logística mais complexa que a China, esses benefícios diminuem. As empresas pagam mais por proximidade e estabilidade, e quem acaba absorvendo o custo é o consumidor final. O movimento para o Brasil é uma troca, cadeias de suprimento mais resilientes, mas preços mais altos. E agora, os vencedores inesperados. A Argentina, vizinha do Brasil, está experimentando um crescimento de arrasto que não esperava. À medida que a economia brasileira se expande, a demanda por trigo, lítio e gás natural argentinos dispara. O investimento em infraestrutura transnacional, portos, ferrovias, rodovias ligando São Paulo a Buenos Aires, cria um bloco econômico regional com potencial comparável ao NAFTA. Um país que passou décadas em crise agora se torna parceiro estratégico. Mas o vencedor mais surpreendente é a África, com o Brasil atuando como elo entre a América do Sul, a Ásia e o continente africano. Empresas brasileiras fortalecidas por novos investimentos estão expandindo suas operações na África, especialmente em agricultura, mineração e energia renovável. Ao mesmo tempo, companhias chinesas que buscam reduzir sua exposição doméstica estão usando o Brasil como modelo de comércio sul-sul, replicando-o em nações africanas. O resultado é um triângulo de comércio e investimento entre Brasil, China e África que ignora completamente os sistemas financeiros tradicionais do Ocidente. Pagamentos em yuans, reais e, futuramente, uma moeda comum do BRSS. Projetos de infraestrutura financiados pelo novo Banco de Desenvolvimento em vez do Fundo Monetário Internacional. Isso não é apenas economia, é uma mudança estrutural no poder global que sai do eixo Estados Unidos-Europa e se torna multipolar, com o Brasil como peça-chave nas Américas. E há uma consequência final: a transformação do próprio comércio mundial. Por 70 anos, a economia global funcionou sob o que os cientistas políticos chamam de consenso de Washington, mercados livres, domínio do dólar e instituições lideradas pelos Estados Unidos, como o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio. Mas à medida que as cadeias produtivas se descentralizam e países como o Brasil oferecem caminhos alternativos, esse consenso enfraquece. Agora, os países têm opções, podem negociar em múltiplas moedas, financiar o desenvolvimento por diferentes instituições e escolher com quem se alinhar conforme seus interesses. O Brasil não quer substituir os Estados Unidos. Não precisa.
Basta oferecer uma alternativa viável, um lugar onde capitais chineses, europeus, americanos e do Oriente Médio possam coexistir sem obrigar empresas a escolher um lado em uma nova Guerra Fria. Essa neutralidade, combinada com seus recursos e tamanho de mercado, torna o Brasil um dos países mais estratégicos do planeta. A instabilidade global, guerras comerciais, pandemias, tensões geopolíticas empurrou as empresas a buscar alternativas. O Brasil, com sua geografia, recursos e posição estratégica, tornou-se o principal destino. Esse movimento de capital, produção e poder provocou um choque global que está redesenhando o mapa econômico do mundo. Mas há uma verdade mais profunda. A ascensão do Brasil mostra que, no século XX, o poder não vem apenas da tecnologia ou das finanças. Ele vem da resiliência, dos recursos e da capacidade de adaptação. Em um mundo onde uma única tarifa ou vírus pode paralisar setores inteiros, o fato de o Brasil conseguir alimentar, abastecer e fabricar o torna indispensável. Isso não é sobre o Brasil vencer e outros perderem. É sobre a economia global se tornar mais multipolar, mais regional e mais complexa. A era de um único polo industrial dominante acabou. No lugar dela surge uma rede de regiões interconectadas, cada uma com suas forças, competindo e cooperando de maneiras que Washington, Pequim ou Bruxelas não conseguem controlar completamente. E Washington nunca viu isso chegando não por falta de atenção, mas porque a mudança aconteceu de forma gradual, silenciosa, impulsionada por milhões de decisões individuais de empresas, investidores e governos. Quando o padrão ficou claro, o realinhamento já estava consolidado. O Brasil não deu um passo ousado. O mundo se moveu e o Brasil estava exatamente onde precisava estar.